Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para quem não conhece, eu sou o Léo. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal e seja sempre muito bem-vindo. Bom, esse vídeo ele é destinado à resposta de uma pergunta muito recorrente que as pessoas têm feito para mim. Eu, como um profissional do audiovisual, como cinegrafista profissional, as pessoas elas têm muito insistido com essa pergunta, esse questionamento. Afinal de contas, qual a diferença, tá? Qual a diferença entre as câmeras de um smartphone, né, para as câmeras profissionais? É um pouco meio polêmico, né? E ao mesmo tempo é uma dúvida muito comum que as pessoas têm, né? A nível, e muitas querem esclarecer essa dúvida não só por questão de conhecimento, mas por curiosidade mesmo, né? E vivemos aí a era dos smartphones, né? Que deixou de ser um simples celular para se tornar um smartphone, né? Um fone inteligente, um telefone inteligente há muitos anos, né? E cada vez mais as tecnologias desenvolvidas, criadas e desenvolvidas dentro desses aparelhos, elas ditam as regras, né? Elas ditam as tendências de evoluções tecnológicas, como recentemente aí as inteligências artificiais aplicadas nos smartphones, principalmente direcionadas às câmeras dos smartphones, não é mesmo? E vemos aí uma grande diferença. Por mais que o nível tecnológico dos smartphones, principalmente na sua captação de imagens, tanto de fotos como de vídeos, né? Por mais que essas evoluções tecnológicas estejam em altíssima qualidade, tá? Ela acaba, comparado à captura de imagem de uma câmera profissional, ela ainda assim, a captura das imagens com a câmera de um smartphone, por mais tecnológico que ele seja, ainda há uma certa desvantagem. Como assim, Léo? Vamos lá, pessoal. É o seguinte, e onde está essa desvantagem? Está exatamente, primeiramente, no tamanho do sensor. Sabe aquele ditado que diz que tamanho não faz diferença? Nessa situação, ela faz sim. O sensor de um smartphone, por mais que esse smartphone ele seja um smartphone topo de linha, como por exemplo eu tenho aqui, ó, o S24 Ultra, inclusive é ele que está gravando esse vídeo. Tá? É um topo de linha, um smartphone topo de linha. Já estamos aí no S25 Ultra, né? Tanto o S24 como o S25 Ultra, eles são smartphones topo de linha, né? Principalmente a nível tecnológico nas suas capturas de imagens, de fotos e vídeos. Porém, o tamanho do sensor comparado ao tamanho do sensor de uma câmera profissional é um sensor muito pequeno, pessoal. É um sensor muito pequeno, tá? Existe 3 tamanhos de sensores das câmeras profissionais mirrorless, que são micro 4/3, APS, APS-C, full frame. E é nessa ordem, tá? Micro 4/3 é o menor sensor, aí depois vem a APS-C, que é um pouco maior o sensor, e o full frame, que é o maior sensor de captura de imagens, de fotos e vídeos, tá? Mesmo o menor sensor de captura de imagens, que é o micro 4/3, ele ainda assim é muito maior do que o sensor na captura das câmeras dos smartphones. Então nós vemos aí a diferença exatamente no tamanho do sensor. E o tamanho do sensor, quanto maior for o sensor, mais recursos você tem para você utilizá-los, para você
aumentar aí a qualidade da imagem, seja fotos, seja vídeos, principalmente vídeos. Então, essa é a diferença, é o tamanho do sensor que define muitas das vezes o resultado final da imagem. E os smartphones, você tem que entender que o smartphone ele não é um equipamento dedicado a fotos e vídeos, ele é um telefone. O tamanho do sensor de um smartphone é menor do que o tamanho do sensor de uma câmera profissional, porque o smartphone ele é um equipamento que não foi criado, dedicado exclusivamente às suas câmeras. Não, ele tem outros espaços físicos, né, funcionais pelo qual ele foi criado, não é mesmo? Ele é um telefone. Por mais que as pessoas não utilizam muito para fazer uma ligação atualmente, mas ele faz ligações, né? Ele tem ali os seus aplicativos pessoais, aplicativos profissionais, enfim. Então o espaço físico de um smartphone ele acaba sendo reduzido, pois ele tem que dividir o espaço físico de funcionalidade. E eu me refiro não a softwares, tá? Me refiro realmente ao hardware, né? Enfim, o espaço físico. E ali ele divide entre fazer ligações, né? Internet e as câmeras do smartphone. Então acaba que o tamanho do sensor das câmeras acaba sendo reduzido. De contrapartida, as câmeras profissionais, que são equipamentos destinados à captura de imagens, tanto em fotos como em vídeos, sendo uma câmera híbrida, obviamente. Então, ele não tem o que dividir o espaço físico dele. Por isso, obviamente, que o seu sensor acaba sendo maior. E um sensor maior, obviamente, proporciona resultados melhores. E a dica que eu recomendo a você é o seguinte: recentemente eu vi um relato de uma pessoa falando que o amigo dessa pessoa, ele é mobile maker, né? Que se você não sabe o que é mobile maker, são videomakers, mas pessoas que fazem vídeos, ou filmmakers, né? Com o smartphone. E trabalha com isso, faz vídeos de casamentos, né, de datas festivas, enfim, a nível comercial, mas fazem com o smartphone, tá? E essa pessoa, o relato dessa pessoa, ele disse o seguinte: ó, o meu amigo ele comprou vários iPhones, né, 16, enfim, e tá, beleza, ele pode ter feito isso por talvez preferência, né? Porque afinal de contas um smartphone ele acaba sendo um equipamento mais barato. Eu não digo barato, mas eu digo prático, né? Tem maior praticidade e desempenha outras funcionalidades. Então, às vezes até uma questão de estratégia. Essa pessoa ela preferiu comprar vários iPhones. Eu não digo nem em termos de preço, tá? Porque se você comparar o preço de um smartphone topo de linha com uma câmera profissional, você pode ter certeza que você consegue adquirir uma câmera profissional boa e de qualidade e com preço às vezes até melhor do que um smartphone topo de linha. Se não tiver melhor, pelo menos vai estar no mesmo padrão de orçamento, porém sempre com a vantagem de acabar sendo a melhor opção, tá? Eu digo, pessoal, de uma forma generalizada, tá? Há suas particularidades, peculiaridades, né? Há suas preferências, não é mesmo? Obviamente, se eu tivesse no lugar daquela pessoa, eu não compraria. Se eu tenho dinheiro para investir, eu não compraria smartphones. Eu compraria uma câmera profissional, né, que iria resultar para mim maior qualidade na captação de vídeos e fotos.
mas é a preferência da pessoa, enfim. Então a principal diferença está exatamente aí. O conselho que eu dou é, se você tem um investimento, tem um dinheiro a investir, você quer investir em câmeras e você está na dúvida entre investir na câmera de um smartphone ou investir em uma câmera profissional, então eu recomendo a você, como cinegrafista profissional, você adquirir uma câmera profissional, tá? Você pode ter certeza que é a melhor opção. Porém, como eu disse, eu estou dizendo de uma forma generalizada, porém é relativo isso, tá? Vai depender de alguns fatores. Por exemplo, eu adquiri recentemente esse smartphone topo de linha aqui, S24 Ultra, tá? E o motivo principal é que, sinceramente, esse smartphone aqui, que é o que eu estou gravando o vídeo, ele é destinado, o público-alvo dele é destinado às pessoas que são profissionais do audiovisual ou pessoas que são simpatizantes, né, com o audiovisual, que gostam muito, talvez não exerçam profissionalmente a função de cinegrafista profissional, mas são simpatizantes, tá? Gostam muito de câmeras, e produtores de conteúdo, né, em audiovisual são realmente destinados a esse equipamento aqui, ó. Isso aqui é um equipamento, isso aqui não é um celular simplesmente, tá? Isso aqui é um equipamento de captação de imagem para produção de conteúdo audiovisual a nível profissional, pode ter certeza. Eu adquiri isso aqui por dois motivos. Primeiro, pela oportunidade que me surgiu, tá, de adquirir um preço razoável. E segundo, é o seguinte, eu precisava de um smartphone, tá? Precisava de um smartphone, estou com o meu smartphone antigo há muitos anos. Eu precisava de um smartphone novo e eu estava na mesma dúvida que você, que talvez você esteja, entre comprar uma câmera profissional e comprar um smartphone topo de linha, tá? E eu optei pelo smartphone porque eu precisava com urgência de um smartphone novo. E eu tive a oportunidade de comprar esse topo de linha, eu adquiri esse smartphone topo de linha da marca, ok? Mas exatamente por questão de conveniência, ok? Eu acabei juntando ali as minhas duas maiores necessidades, que era ter um smartphone e ter uma câmera profissional. Eu acabei juntando os dois, proporcionando para mim o melhor custo-benefício em adquirir um smartphone. Futuramente, obviamente, eu vou adquirir uma câmera profissional porque faz muita falta, e você pode ter certeza que as imagens de uma câmera profissional, elas realmente fazem a diferença comparado às imagens obtidas de um smartphone, ainda que ele seja um smartphone topo de linha como esse aqui, tá? E esse aqui eu recomendo a você. Se você gosta muito, se você trabalha com audiovisual, os recursos que tem esse aqui, ele chega a ser quase os recursos que você tem de uma câmera profissional, tá? E eu digo quase porque o tamanho do sensor ainda de um smartphone topo de linha ainda é inferior, ainda é menor do que o sensor de uma câmera profissional. Bom, pessoal, espero ter ajudado. Compartilhe esse vídeo e deixe aqui embaixo qual é a sua preferência. Escreva aqui nos comentários qual é a sua preferência, porque às vezes é questão de preferência, né? É questão de gosto, às vezes é questão até de estratégia, né? Embora, vou dizer uma coisa para você, as câmeras que são produzidas atualmente, elas têm um tamanho bem compacto, tá? E existe, muitas delas, uma tecnologia chamada IBIS, que é uma estabilização eletrônica, tá? E digital, e que possibilita o seguinte: você gravar um vídeo como esse, por exemplo, tá? E esse mesmo vídeo você conseguir
sem perder qualidade de imagem, você conseguir compactá-lo em diferentes formatos para as redes sociais. Então, olha isso. Então, meu querido, por isso que eu recomendo, entre um smartphone e uma câmera profissional, você adquirir uma câmera profissional. Os valores são praticamente iguais e os resultados acabam sendo superiores devido ao tamanho do sensor. Mas também é uma questão de relatividade, né? No meu caso, né, foi mais conveniente para mim adquirir um smartphone. Talvez seja mais conveniente para você também. Deixa aqui embaixo qual é a sua preferência, né, entre um smartphone ou uma câmera profissional. Só para ilustrar, é o seguinte: imagina você, um atleta profissional, um lutador de jiu-jitsu, tá? Você dedicou toda a sua vida ali nesse esporte, na prática dessa arte marcial, e aí você conseguiu disputar vários campeonatos, vários torneios, conseguiu uma boa performance, conseguiu ser campeão de vários torneios, né? Enfim, e de repente surge para você uma oportunidade de você competir no MMA. MMA nada mais é que são artes marciais mistas, e onde ali não terá apenas a arte marcial jiu-jitsu, mas também terá a arte marcial muay thai, karatê, kung fu, enfim. Bom, vamos lá. Pela lógica, tá? Você será pela lógica, tá? De uma forma muito tendenciosa entre a competição de uma luta de jiu-jitsu e a competição de uma luta de artes marciais mistas, pela lógica, de uma forma generalizada, quais dessas duas competições você terá uma maior tendência a ter uma melhor performance? Obviamente, você terá tendência a ter uma melhor performance e se tornar um vencedor na competição de jiu-jitsu, pois nela você se dedicou mais, porque é a arte marcial que você está mais dedicado, que é a sua especialidade, né? Mas essa é a tendência do que você ter uma alta performance no MMA. Entre um e outro, porém, acaba sendo relativo, porque afinal de contas é você que está lutando. Assim também a diferença entre as câmeras de um smartphone e as câmeras profissionais, né? Há essa diferença. As câmeras de um smartphone, o smartphone ele não foi um equipamento dedicado a câmeras. Ele não é, na verdade, um equipamento dedicado a câmeras, tá? Mas as câmeras profissionais, sim, é um equipamento dedicado às suas câmeras, a captação e o processamento de imagens em fotos e vídeos. Então, essa é a diferença. O equipamento que é dedicado à captação de imagens, de fotos e vídeos, obviamente ele terá a tendência de ter uma maior e melhor performance. Só que, como eu disse, né, acaba sendo meio relativo, porque não é a questão, muitas das vezes, não é o equipamento, mas quem manuseia. Né? É como o lutador, né, de jiu-jitsu e o lutador de MMA, né? É ele que vai lutar, não é mesmo? É o lutador, não sou eu e nem você. Talvez seja você, né? Espero ter ajudado, pessoal. E nos vemos numa próxima. Valeu, pessoal. Até a próxima. Pessoal, aí, ó. Editando esse vídeo com o smartphone S24 Ultra.
tá? Editando aqui no CapCut, tá? Esse smartphone realmente ele é muito top, cara. Ele é muito bom, tá? Vou virar aqui as câmeras pra você dar uma olhada. Tem as câmeras, conjunto de câmeras aqui, muito top de linha. Valeu, pessoal.